Terceiro voo com deportados brasileiros dos Estados Unidos chega a Fortaleza. O presidente Donald Trump diz que vai devolver dinheiro recuperado com cortes de gastos públicos para a população. Aumenta o número de contratações de imigrantes brasileiros altamente qualificados nos Estados Unidos. Viralizou na internet. Lutador brasileiro Alex Poatan surpreende fã com bolada de dinheiro no meio da rua. E atenção, comunidade brasileira sofre 3 ataques cardíacos, é internada em Orlando e família pede ajuda. Mas depois do incidente, as coisas mudaram e a família enfrenta dificuldades para manter as despesas da casa e principalmente as do hospital. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Chegou hoje em Fortaleza o terceiro voo com deportados brasileiros dos Estados Unidos. Assim que a aeronave pousou no território brasileiro, as algemas foram retiradas dos repatriados. De Fortaleza, um avião da Força Aérea Brasileira levou o grupo para o destino final, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Até o momento, cerca de 300 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos. 88 no primeiro voo, 111 no segundo e agora 94. O governo americano está mantendo a promessa de enviar 2 aviões por mês com brasileiros indocumentados e criminosos de volta ao nosso país. Toda semana há registros de falsos agentes do ICE em diferentes regiões aqui do país. São pessoas que fingem ser da Polícia de Imigração para se aproveitar das comunidades imigrantes. E por causa disso, a gente preparou uma reportagem para te explicar como você pode identificar esses impostores e também denunciá-los. Os agentes do ICE estão agindo em todo o país, prendendo centenas de indocumentados com histórico criminal. Essa alta movimentação da Polícia de Imigração nas ruas abriu brecha para os impostores agirem. Apesar deles usarem roupas ou carros com símbolos do ICE ou até ligarem com números que parecem da imigração, é possível identificar os falsos agentes. Os impostores enviam mensagens, e-mails, ligam ou aparecem na porta da casa das famílias. Eles usam tons ameaçadores, assustam as vítimas e, quando todos estão desnorteados, eles pedem dinheiro para anular a prisão e interromper a investigação. Esse é o golpe. Os criminosos pedem resgates milionários, enquanto os verdadeiros agentes do ICE não ligam avisando da deportação, não ameaçam, não pedem informações financeiras e nem dinheiro. Eles ainda exibem crachás com foto, nome e departamento. A polícia disse que as comunidades imigrantes podem e devem denunciar os criminosos para diferentes órgãos como ICE e o SCIS, Departamento de Segurança Interna, Polícia Local e até a Comissão Federal de Comércio. Se passar por um agente federal é crime nos Estados Unidos. Os impostores podem ser presos, julgados por várias infrações graves. E ainda falando de imigração, um projeto de lei polêmico vai ser votado no Legislativo e, se for aprovado, pode abrir precedentes para outros estados. É o pagamento de recompensas a agências legais pelas prisões e também deportações de indocumentados criminosos. Para cada indocumentado preso que resulte em deportação, o governo do Arizona pretende pagar $2.500 às agências de aplicação de lei estaduais e municipais. A medida seria um incentivo aos policiais para eles continuarem as buscas e as prisões por indocumentados com histórico criminoso. A proposta do projeto de lei do senador Jake Hoffman agradou os republicanos estaduais, que afirmaram que ela vai de encontro com a estratégia da Casa Branca de deportar do país estrangeiros com passagem pela polícia. ONGs pró-imigrantes criticaram a medida e prometeram recorrer se ela for aprovada. Eles dizem que essa lei pode incentivar o crime de ódio aos imigrantes, favorecer inúmeros erros de prisão, deportações injustas e espalhar o medo nas comunidades estrangeiras. O projeto está sendo discutido no Senado do Arizona e não tem prazo para ser votado. E atenção, comunidade de Orlando, uma família está precisando de solidariedade. É que uma brasileira de 31 anos sofreu um mal súbito e teve 3 paradas cardíacas. Ela foi levada ao hospital, onde está internada há 5 meses. Mas os custos da internação e dos cuidados especiais estão muito altos e eles estão precisando de ajuda. Quem conta essa história pra gente é a Carla Marinho.
Há 5 meses, a vida desta família brasileira que vive em Orlando mudou drasticamente. É que a Fabíola, de 31 anos, sofreu um mal súbito e foi levada às pressas para o hospital, onde ela permanece até hoje. Fabíola, em setembro do ano passado, teve 3 paradas cardíacas, o que levou ela para o hospital e o que veio a faltar oxigênio no cérebro. O casal, com 3 filhos, mudou para os Estados Unidos há quase 6 anos e já levava uma vida estável financeiramente. Mas depois do incidente, as coisas mudaram e a família enfrenta dificuldades para manter as despesas da casa e principalmente as do hospital, que já ultrapassam $1 milhão. O Biratã, que trabalhava como caminhoneiro, teve que deixar o emprego para cuidar da Fabíola. Ninguém espera passar por isso, né? A gente espera a vida boa, igual a gente levava uma vida normal, né? Cheio de planos. E segundo o brasileiro, o hospital está fazendo pressão para que ele autorize o desligamento dos aparelhos. Mas o Biratã, que tem acompanhado de perto a evolução da esposa, se recusa. Eles falam que é espasmo, mas para mim já é uma recuperação. Eles me deram a opção de desligar os aparelhos, de mandar para o Brasil ou de mandar para casa. É uma opção dela estar com a família e morrer em casa. Uma campanha foi lançada na internet para ajudar financeiramente a família. O GoFundMe, quem puder estar contribuindo, eu agradeço. Obrigado. No próximo bloco, você vai ver que o pedágio cobrado para carros circularem em uma área de Manhattan, em Nova York, foi suspenso pelo presidente. E ainda falando de Donald Trump, já a gente te fala o que ele prometeu fazer com os bilhões de dólares recuperados dos cortes de gastos públicos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? Pouco mais de um mês depois de entrar em vigor, a cobrança de pedágio para carros que circulam em uma área de Manhattan, em Nova York, foi suspensa. Essa era uma promessa de campanha do presidente Donald Trump que ele cumpriu. Muitos moradores aplaudiram a medida. Os detalhes com a repórter Carolina Camargo. Desde janeiro, os carros que circulam abaixo da Rua 60 em Manhattan têm de pagar um pedágio de $9 por dia. A cobrança é para tentar diminuir o número de carros e o congestionamento na região. Mas a medida polêmica dividiu opiniões de moradores e provocou muitas críticas, incluindo de Donald Trump. O presidente cumpriu a promessa de campanha e suspendeu o pedágio. Ele afirmou na página da rede social da Casa Branca que a taxa de congestionamento está morta. Em nota, o atual secretário de Transportes disse que todas as pessoas têm o direito de ter acesso à cidade e não apenas a elite. A empresa que administra o pedágio entrou com uma ação legal para manter a cobrança. Em tom de desafio, a governadora Kathy Hochul disse em coletiva de imprensa que o pedágio vai continuar sendo cobrado até a decisão da justiça. A taxa de congestionamento aparenta ser injusta, uma vez que onera a classe trabalhadora com a premissa de reduzir o tráfego de veículos e melhorar o transporte público. A grande questão para fechar essa conta não é onerar ainda mais a classe trabalhadora, mas os empresários e empresas ricas que ali estão. Tal problema deveria ser solucionado entre os governantes locais e a sua população. Em Baltimore, Maryland, uma imagem chocante. Um carro de entregas da Amazon atropela e passa por cima de uma mulher, chocando várias pessoas. O motorista atropela essa mulher quando ela começa a atravessar a rua. Note que ela já está debaixo do veículo, girando. Ele para o carro, mas segundos depois, acelera e passa por cima dela novamente, surpreendendo todo mundo que assistia à cena. O homem sai do carro, verifica o estado da mulher e, ao invés de chamar por socorro, ele foge. Foram os outros motoristas que ajudaram
ajudaram a mulher. Ela foi internada e passa bem. O motorista da Amazon está sendo localizado pela empresa. O presidente Donald Trump comemorou os resultados de um mês de governo. Ele afirmou que o novo departamento de eficiência, comandado por Elon Musk, economizou bilhões de dólares e ele fez um anúncio que surpreendeu muita gente. Ele quer devolver parte desse dinheiro recuperado à população e usar a outra quantia para reduzir a dívida nacional do país. Em uma conferência republicana em Washington, D.C., Trump disse que foram as 4 melhores primeiras semanas da história. Afirmou que o país precisava de mais 100 semanas desse tipo para voltar à boa forma e garantiu que era divertido fazer isso. Ele citou que diminuiu as travessias ilegais em quase 100% na fronteira sul, que vários países estavam recebendo seus indocumentados de volta. Depois, ironizou. With the help of everyone here tonight, the golden age of America has officially begun. A era de ouro da América começou. Os estados vermelhos vão liderar o caminho do país. Os vermelhos vão se dar bem e os estados azuis talvez desapareçam do mapa. And the blue states, I don't know, maybe they'll totally disappear off that map. Trump ainda elogiou o trabalho de Elon Musk à frente do Departamento de Eficiência. Disse que mais de 55 bilhões de dólares já tinham sido economizados com os cortes para enxugar a máquina pública. Not like a little bit, billions, tens of billions of dollars. It could be close to $1 trillion that we're going to find. Em outro evento, Trump afirmou que planeja devolver 20% das economias aos cidadãos do país e usar outros 20% para reduzir a dívida nacional. We're thinking about giving 20% back to the American citizens and 20% down to pay back debt. No Oriente Médio, Hamas admitiu a troca de corpos de reféns que foram devolvidos a Israel e disse que foi por engano. As últimas informações da guerra você acompanha agora com Matias Brotero. Israel se prepara para a libertação de 6 reféns amanhã. Seguindo as normas da trégua, os palestinos esperam que 602 prisioneiros detidos em território israelense sejam soltos. O grupo terrorista Hamas entregou hoje um corpo à Cruz Vermelha que alega ser de xiribibas. Autoridades constataram que um dos 4 corpos entregues pelo Hamas na quinta-feira não era da refém. O primeiro-ministro disse que o corpo seria de uma mulher da faixa de Gaza. As identidades dos outros 3 corpos foram confirmadas como sendo de Oded Lipschitz, de 83 anos, Kfir Bibas, morto aos 10 meses, e Ariel Bibas, morto aos 4 anos de idade. O porta-voz do Exército disse que exames apontam que o bebê e a criança foram mortos a sangue frio, contrariando a versão do Hamas de que as mortes aconteceram em um bombardeio israelense. O Hamas considerou provável que o corpo entregue tenha sido misturado por engano com outros encontrados sob os escombros. As descobertas geraram muita revolta em meio a um cessar-fogo cada vez mais frágil. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. A seguir, estados norte-americanos estão na contagem regressiva para entrar em vigor a nova identificação para voos domésticos, o Real ID. E você vai ver também que 5 empresas aéreas contestaram a responsabilidade por danos em equipamentos de passageiros com deficiências. Já voltamos e com um lembrete para a nossa comunidade. Vários estados norte-americanos estão em contagem regressiva para entrar em vigor o Real ID. Em maio, essa nova identificação obrigatória vai passar a valer em todos os voos domésticos do país. A Cuni Rocha tem todas as informações para a gente. Embarcar em voos domésticos vai se tornar mais rigoroso a partir de maio. Os viajantes serão obrigados a apresentar o Real ID. É um tipo de carteira de identidade ou de habilitação que foi criado em 2005, mas que só agora está entrando em vigor para valer no país. Para quem não sabe, o Real ID é uma estrela dourada no canto direito superior do cartão. Até agora, o Real ID não era obrigatório. Os estados podiam implantar o novo ID, mas não podiam exigir o documento nos embarques. A partir do dia 7 de maio, isso vai mudar. Qualquer voo doméstico vai precisar ter essa identificação ou o passaporte do viajante. Para obter a sua Real ID, você deve ir ao DMV, Departamento de Veículos Motorizados, com os documentos exigidos. Eles podem variar de estado para estado, mas geralmente incluem cartão do Social Security ou um documento fiscal,
2 comprovantes de residência, documento de identidade como passaporte, certidão de nascimento ou green card, prova de cidadania para quem não for cidadão americano. As autoridades alertam as pessoas para não esperarem para fazer o Real ID, já que na reta final do prazo pode haver fila e tumulto. As principais companhias aéreas dos Estados Unidos entraram na justiça para recorrer de uma decisão da Casa Branca que foi aprovada pela gestão Biden. A medida tornou as companhias aéreas responsáveis por falhas, violações e destruição de equipamentos e dispositivos de mobilidade que são usados por passageiros com necessidades especiais. O grupo, que representa 5 empresas aéreas, entrou com recurso no Tribunal de Apelações dos Estados Unidos. Eles alegam que a regra que multa as empresas por cadeira de rodas quebradas, perdidas ou danificadas, aprovada na era Biden, é ilegal. American Airlines, Delta, JetBlue, Southwest e United afirmaram na ação que o governo excedeu a autoridade e pedem anulação da medida. As 5 companhias dizem que algumas situações, como turbulência no ar, que podem danificar equipamentos, não podem ser consideradas falhas da empresa. Outras, como funcionários que quebram equipamentos, já estão sendo corrigidas. Uma investigação do Departamento de Transporte americano indicou que entre os anos de 2019 e 2023, mais de 10.700 cadeiras de rodas e scooters de mobilidade foram quebradas por falta de assistência e cuidados corretos das companhias. Na maioria dos casos, não houve reparação financeira nem assistência aos passageiros com necessidades especiais. O tribunal vai analisar o caso. Mudando de assunto, adolescentes admitiram em uma nova pesquisa que eles estão sendo cada vez mais vítimas de conteúdos falsos online gerados por inteligência artificial. O levantamento apontou que 35% dos jovens já foram enganados várias vezes por mentiras digitais. Mais de 40% afirmaram que encontraram conteúdo real, mas com informações enganosas. E mais de 20% disseram que compartilharam diversos dados sem ter conhecimento que eles eram falsificados. O estudo indicou também que os adolescentes e jovens adultos declararam que não confiam nas grandes empresas de tecnologia do país, como Google, Meta, TikTok e Microsoft. Eles afirmaram também que não acreditam que essas empresas vão tomar decisões responsáveis sobre o uso futuro da inteligência artificial. Em Iowa, os alunos do ensino público de uma escola vão enfrentar um grande desafio no final de semana, um jejum digital tecnológico. Os adolescentes de 13 a 15 anos vão ter que ficar sábado e domingo longe de qualquer aparelho e descobrir como é que eles vão passar o tempo sem a ajuda da tecnologia. By a show of hands, no total, 110 alunos da 8ª série de uma escola pública de Iowa vão passar o final de semana inteiro sem mexer no celular, mídia social, videogames ou qualquer outro aparelho eletrônico. Vai ser muito diferente sem eletrônicos, porque eu levanto e pego meu telefone. Vai ser difícil encontrar outras coisas para fazer, disse esse estudante. A tarefa faz parte de uma aula sobre como a tecnologia impacta a saúde mental e a sociedade da escola pública. O objetivo não é ser punitivo, é só para mostrar que a tecnologia virou um ídolo e como podemos derrubar essa imagem, afirmou o professor. Quando perguntados quem falharia, apenas esta aluna levantou a mão. Ela foi a única a reconhecer a dependência à tecnologia, mas garantiu que a experiência valeria a pena. Simplesmente nos distraímos tanto de nossas vidas diárias com nossos telefones e todas as outras tecnologias que às vezes esquecemos o que realmente está acontecendo em nossas vidas. Então, sinto que esta é uma boa oportunidade para darmos uma olhada mais profunda em nossas vidas, afirmou a aluna. No próximo bloco, aumentam as contratações de imigrantes brasileiros altamente qualificados aqui nos Estados Unidos. E a gente te mostra também a cena que está viralizando na internet do lutador Alex Poatan, que deu dinheiro para um fã no meio da rua em Nova York. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio.
Já voltamos e com uma história surpreendente que viralizou nas redes sociais e em sites americanos e brasileiros envolvendo o lutador de UFC Alex Poatan. O atleta brasileiro estava passeando pelas ruas da cidade quando um fã se aproxima dele e tenta tirar uma foto. E olha só o que acontece. Ao invés dele conseguir essa selfie, o rapaz acaba ganhando de Alex Poatan uma bolada de dinheiro. Surpreendido, o sortudo agradece e, dando risada, mostra as várias notas de dólar na mão. A cena viralizou nas redes sociais e foi destaque em diversos sites aqui dos Estados Unidos e também do Brasil. Alex Poatan é campeão nas categorias peso médio e meio pesado no UFC. Hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima nesse final de semana aqui pra gente. A gente começa com Boston, que tem tempo encoberto com mínima de 24. Esse tempo encoberto segue em Nova York, em Norfolk a gente já tem somente nuvens nessa área, não tem previsão de sol. Atlanta, tempo encoberto também, mínima de 30, máxima de 51. Jacksonville tem sol forte, mas Tampa e Miami tem tempo encoberto, máxima na Flórida é de 72 graus. Chove em Houston, mínima de 39, máxima de 42. Esse cenário de chuva segue em Brownsville, chega a San Antônio também com mínima de 37. El Paso, sol brilhando o dia inteiro, não tem nuvens nessa área. A mesma coisa em Albuquerque com máxima de 62 graus. Phoenix, a máxima é de 79. Los Angeles, o sol vai brilhar forte também com máxima de 80. Las Vegas, a máxima chega a 69, mínima de 46. Já em São Francisco, aquela temperatura mais amena, clima aí também tempo encoberto, mínima de 48, máxima de 63. E olha só essa notícia que legal, gente. Uma brasileira assumiu o comando global da Transparência Internacional, uma organização que é presente em mais de 100 países e tem foco no combate à corrupção. A advogada Maíra Martini assumiu o cargo agora em fevereiro. Ela se tornou a nova CEO da Transparência Internacional Global, que tem sede em Berlim, na Alemanha. A brasileira já fazia parte do secretariado da organização desde 2011. Ela ganhou destaque ao longo dos anos com inúmeras atuações de liderança que moldaram a direção estratégica atual da instituição. Maíra vai ter como missão enfrentar governos cada vez mais polarizados, combater a corrupção mundial, crise climática, degradação ambiental e desigualdade social. Recentemente, a brasileira destacou que a atual discussão sobre fraudes, roubos e desonestidade no mundo havia se tornado superficial demais e apontou a necessidade de abordagens mais preventivas e eficazes com punições a países violadores. Na última semana, a organização divulgou o Índice de Corrupção Mundial e o Brasil ficou na pior colocação histórica, na posição de número 107. E aumentou o número de brasileiros com alta qualificação que estão sendo chamados para vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. A tendência é que esse tipo de mercado cresça ainda mais, já que o presidente Donald Trump prometeu ampliar as oportunidades para imigrantes com nível superior e também talentosos. A reportagem é da Eloaura Zen. A porta de saída é a mesma de entrada. Apesar do número crescente de deportações, o volume de brasileiros qualificados que chegam aos Estados Unidos também cresce. Dados do Departamento de Estado americano, compilados pela ID Immigration, mostram que pouco mais de 2.700 vistos tipo EB1 e EB2 foram concedidos a profissionais brasileiros com habilidades extraordinárias e grau acadêmico avançado. O número representa um crescimento de 18,84% em relação a 2023, quando foram concedidos cerca de 2.300 vistos da mesma categoria. Esta categoria de imigração por qualificação profissional é defendida por Trump e seus aliados, sobretudo o empresário Elon Musk. Cerca de 40 mil vistos EB2 são emitidos todos os anos, sendo que a China é o campeão de receptores nesta categoria. O Brasil fica na segunda posição. É muito gratificante ver essa notícia que cada vez mais tem aumentado o número de brasileiros imigrando para os Estados Unidos. E eu tenho visto isso na prática também. Eu já tenho 10 anos que eu imigrei para cá, vim como expatriada para uma empresa e eu lembro que assim, na época eu era a única brasileira. E ao longo dos anos das empresas que eu tenho trabalhado, eu tenho visto um número maior. EB1 e EB2 NW, hoje os vistos mais procurados e comentados aqui na comunidade migratória dos Estados Unidos. O EB2 NW, inclusive o queridinho dos brasileiros, e é um visto voltado para profissionais com habilidades extraordinárias
que possam demonstrar que possuem uma área de atuação relevante, estão bem posicionados nesta área e que possuem um projeto de relevância para os Estados Unidos, uma vez que a sua vaga de emprego ela é perdoada por conta, então, do projeto que será trazido para os Estados Unidos. De fato, 2 fortes vistos e 2 grandes portas de entrada para os imigrantes bem capacitados aqui nos Estados Unidos. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês novamente segunda-feira. Você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite.